Olá, muito boa noite a todos. É uma alegria muito grande poder estar aqui novamente nessa oportunidade para estudar, analisar, compreender um pouquinho mais essa doutrina espírita que tanto nos ilumina, que nos sustenta, que nos esclarece e, acima de tudo, que nos consola. Vamos agradecer aos espíritos responsáveis por essa atividade, mais essa oportunidade de estudos e rogar a esses queridos amigos que possam nos sustentar na tarefa que nos propomos na noite de hoje. Para que todos nós possamos sair daqui deste estudo mais fortalecidos, mais inspirados, mais nutridos, para que possamos dar conta daquilo que viemos fazer nesta encarnação, para que possamos dar conta do trabalho, da tarefa que nos compete aqui enquanto encarnados. Na noite de hoje, falaremos de um tema muito importante. Um tema que nos é capital no que diz respeito à nossa experiência religiosa. Todos nós buscamos, em nossa trajetória espiritual, estreitar nossa relação com o Criador. Estreitar nosso processo de comunhão com Deus, com Ele, o Criador. Alargar nossos horizontes de sentimento, a fim de percebermos melhor a presença divina em nós e em tudo que nos cerca. Esse é nosso objetivo maior, o objetivo de nossa jornada, de nossa busca espiritual. E por que buscamos isso? Buscamos isso porque, em essência, sabemos, aprendemos em nossa doutrina espírita, mas em essência sabemos que o Criador não é apenas transcendente, ou seja, que o Criador não é tão somente maior que a criação, antecedendo a criação. Mas por sabermos, em essência também, que o Criador é também emanente, ou seja, além de transcender, além de ser maior do que a criação, ele também se faz presente em toda a criação. Ele está em toda parte, e como aprendemos na Gênese, no Livro dos Espíritos, por intermédio, através do fluido cósmico universal. Nesse sentido, exatamente por tentarmos estreitarmos nossas relações com o Criador, percebermos Ele com mais intimidade e facilidade, por sabermos, em essência, que Ele é transcendente e imanente, é que nós compreendemos que é necessário, para atingir essa relação mais próxima com o Criador, um processo de evolução, de crescimento espiritual. Ou, em outras palavras, de purificação espiritual. Eu vou dar destaque a essas palavras: purificação espiritual. Uma purificação espiritual que possa nos permitir alcançar, em algum momento de nossa trajetória espiritual, a percepção, o sentimento, a compreensão da presença divina. Uma purificação que possa nos tornar habilitados a perceber e a comungarmos com essa vontade divina. Provavelmente por esse motivo é que o Cristo, no Sermão do Monte,
essa passagem extraordinária, vem nos narrar, entre as suas bem-aventuranças, um pequeno texto. Um pequeno trecho onde ele resume de maneira muito sucinta, nos revelando aí mais essa oportunidade, a capacidade objetiva e de resumo que os espíritos elevados possuem. Ele então vem nos revelar ali nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte, uma frase que de maneira resumida vem nos falar muito sobre essa jornada de ascensão do espírito, de purificação da alma, em busca de um objetivo que é o de ampliar a percepção, o entendimento, a compreensão do Criador. E essa frase é: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A casa nos convidou na noite de hoje a vir falar um pouco mais sobre esse trecho das bem-aventuranças que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 8, e que também nos é comentado pelos Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 8, um capítulo que leva o mesmo nome do trecho de estudo: bem-aventurados os que têm puro de coração, porque verão a Deus. Nessa noite, portanto, nossas reflexões vão todas elas girar em torno da busca dessa pureza. Porque bem-aventurados são os puros de coração. A busca dessa pureza ou desse estado de alma que nos permita nos relacionar com Deus de maneira mais intensa. Mas como? E aí algumas das perguntas que podem surgir agora que falamos do tema de estudos da noite. Como podemos chegar lá, nessa condição de relacionamento mais íntimo, de compreensão, de entendimento do divino? E o que é? O que é de fato essa pureza que o Cristo se refere? A pureza, os puros de coração. O que é efetivamente essa pureza? Nossa base de estudos, além do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, e o Livro dos Espíritos, também será uma mensagem do benfeitor espiritual Emmanuel, que está lá no livro Religião dos Espíritos, onde ele nos traz as suas análises acerca das atitudes do Cristo e como essas atitudes do Cristo nos revelam o que é essa efetivamente pureza. Mas antes de entrarmos na mensagem de Emmanuel, vamos buscar algumas questões do Livro dos Espíritos, onde Kardec e os Espíritos nos ajudam a entender um pouco melhor o que o Cristo vem nos dizer acerca de ver a Deus. Os puros de coração verão a Deus. O que é ver a Deus? Iniciamos nossas análises lá nas questões 10 e 11, ali da primeira parte do Livro dos Espíritos, onde estão as questões mais relacionadas a pensar, a refletir um pouco mais sobre a figura divina. Na questão 10, então, Kardec pergunta se pode o homem adentrar a natureza íntima de Deus? Ou seja, se podemos nós, humanos, na condição de espíritos inferiores que estamos, não somos, mas que estamos, pois essa é a nossa condição atual, nós somos seres perfectíveis, nós estamos num processo de evolução, mas na condição em que nós estamos, é possível penetrar profundamente na natureza divina e compreendê-la em sua totalidade? E os espíritos respondem: não.
mas complementam nos dizendo, não porque lhe falta ali um sentido. Mas que sentido seria esse? Em essência, o que os Espíritos nos explicam, o que eles nos dizem é que um dia desenvolveremos capacidades, sentidos tais que nos permitirão ter uma visão, um entendimento mais profundo do Criador. Estão nos dizendo também que na medida que vamos progredindo, vamos nos tornando cada vez mais aptos a termos essa visão, este entendimento. Fica claro, portanto, que entender nessa questão, nessa resposta, entender o Criador de maneira mais ampla exige, pressupõe, está intimamente ligado ao nosso processo de evolução. Se quisermos, portanto, de fato, ver a Deus como Jesus nos diz, se quisermos entendê-lo melhor, é preciso que investamos em progredir, em avançar espiritualmente. Esse, aliás, progredir e avançar espiritualmente, é o objetivo maior. É o que nos indica a questão 132 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação. Que é o de crescer, é o de desenvolver-se espiritualmente. É conhecer e exercitar as potências da alma que estão aqui dentro, assim como nos indica Leon Denis, como sementes ainda, e que aguardam nosso compromisso e esforço para germinar. E a questão seguinte, a questão 11, vem complementar a anterior, quando Kardec pergunta, então será dado um dia, visto que agora, na atualidade, na condição que nós nos encontramos, ainda não nos é possível penetrar na intimidade de Deus e conhecê-lo em toda a sua amplitude, será dado para nós em algum dia, em algum momento, penetrar o mistério da divindade? E a resposta, sim. Mas aí os Espíritos nos colocam qual é a condição para que em algum momento no futuro nós possamos estar alcançando essa visão, esse entendimento, penetrando nessa intimidade e compreendendo, comungando com Deus. Essa condição eles nos dizem, sim, quando não estiver mais obscurecido pela matéria. Quando não estiver mais obscurecido pela matéria. Ou seja, quando pelo seu aperfeiçoamento se aproximar do Criador, então o verá e o compreenderá. E é lógico que aqui, quando falamos de ver, não nos referimos à capacidade física, nos referimos ao entendimento, à compreensão. O que vemos aqui, então, é o que já havíamos conversado até este ponto. O aperfeiçoamento é o caminho necessário para percebermos e compreendermos melhor o Criador. Entretanto, os Espíritos nos colocam aqui uma questão, um obstáculo para isso, que é vencer o obscurecimento da matéria. E quando falamos desse obscurecimento da matéria, lembramos que a doutrina espírita também nos ensina que para evoluirmos espiritualmente e, portanto, penetrarmos nessa divindade e compreendermos ela em totalidade, é preciso, acima de tudo, desmaterializar-se. O processo de crescimento e desenvolvimento espiritual, de burilamento espiritual, de purificação espiritual, é, em essência, também um processo de desmaterialização.
é cada vez fazer mais com que a natureza espiritual se sobreponha sobre a natureza material. É desapegar-se das paixões materiais e expressar todo o nosso potencial espiritual. Evoluir é, portanto, desmaterializar-se. E desmaterializar-se é purificar-se. O processo de crescimento espiritual é um processo de purificação. E essa purificação se constrói, se faz pela desmaterialização. Afinal, como já nos indica a escala espírita, já é sabido que nome recebem aqueles espíritos que já chegaram no último grau da escala, que nos é indicada no Livro dos Espíritos, didaticamente falando. Como são chamados aqueles espíritos que chegaram ao último degrau, aqueles espíritos para os quais a matéria já não exerce qualquer tipo de influência, ou seja, já estão totalmente desmaterializados? A escala espírita nos esclarece que se tratam de espíritos puros, que se purificaram para essa condição. E que nessa condição, portanto, já conseguem comungar com Deus, penetrar em sua intimidade, conhecê-lo em essência, compreendê-lo em essência. Isso tudo que vimos até aqui, condensado. E aí vejam, em mais essa oportunidade, faço questão de destacar a importância e a grandeza dos ensinos do Cristo. Isso tudo que vimos até aqui, condensado, sintetizado em uma única frase. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Compreendemos até então que esse processo de crescimento espiritual é um processo de purificação, que se constrói através da desmaterialização. É óbvio, entretanto, que este é um processo gradual. Poderemos, a partir do nosso esforço, cada vez mais ir desenvolvendo nossa capacidade de perceber e de ver o Criador. E é isso que buscamos. É isso que buscamos com essa pureza de coração. E é isso também que grande parte das crenças religiosas também busca. Mas nem sempre foi assim. Historicamente, e até hoje, muitas vezes nos perdemos deste foco essencial, dessa busca primordial. Historicamente, ainda hoje, acreditamos muitas vezes que a busca religiosa precisa se fixar em questões de aparência exterior e não efetivamente nessa mudança íntima, nessa reforma íntima. E foi esse exatamente um dos maiores questionamentos que Jesus nos apresentou, e não somente para os fariseus, para todos nós, quando esteve conosco. Pois à época de Jesus, o entendimento de pureza era outro. Tinham eles, naquela época, várias práticas exteriores que garantiam ao indivíduo manter-se em um estado de pureza, para que pudessem, então, bem se relacionar com Deus. Práticas essencialmente relacionadas a ritos externos e não à análise e ao mergulho profundo dos sentimentos e do coração. E várias vezes
Jesus foi questionado pelos doutores da lei, pelos fariseus, nesse sentido. Porque ele questionava, porque ele apresentava a todas as pessoas esta verdade de que a pureza verdadeira se relaciona à busca de desenvolvimento espiritual, a esse mergulho para dentro de si, ao autoconhecimento, à desmaterialização e não aos ritos externos. E muitas das parábolas do Cristo e lições que ele nos apresenta servem exatamente para nos trazer este esclarecimento, ou seja, a incompreensão que havia na época e muitas vezes ainda existe hoje, a incompreensão da verdadeira pureza. E nós temos vários exemplos durante a passagem do Cristo aqui que nos revelam isso. Quantas vezes o Cristo não foi questionado por se aproximar de publicanos, pecadores, prostitutas, gentios, que no entendimento da época poderiam exatamente ameaçar essa pureza. Ele foi questionado, então por quê? Porque no entendimento dos fariseus, a fim de cultivar a pureza que eles então entendiam, era necessário se afastar dessas criaturas. Não manter nenhum tipo de relacionamento, pois se assim acontecesse, eles seriam contaminados e perderiam, portanto, a sua pureza, não podendo mais, portanto, se relacionar bem com Deus. Porque para o fariseu a pureza estava muito mais relacionada com isso, com esses ritos externos, com a relação que eles mantinham com esse mundo exterior e com as pessoas que eles se relacionavam. Jesus foi questionado, por exemplo, sobre o processo de lavagem das mãos. Vamos nos recordar desse episódio antes das refeições, e vejam que aqui não guarda nenhuma relação com a higiene. Nós estamos falando da lavagem das mãos ritual, que havia uma ordem, uma direção, uma quantidade de vezes que precisariam ser lavadas as mãos. Ele foi questionado porque foi ter refeições com os gentios, sentar-se à mesa com um publicano, e aí vale a pena lembrar que sentar-se à mesa é um símbolo de comunhão. Portanto, sentar-se à mesa com o publicano era comungar com ele a sua impureza. Esse era o entendimento dos fariseus. Jesus então foi questionado dezenas de vezes nesse sentido. E Jesus o que faz então? Questiona, apresenta a verdade, mas acima de tudo, vai ao encontro destes, do publicano, do pecador, da prostituta, do gentio, vai ao encontro. Não só questiona as práticas, não só coloca os indivíduos para pensar em suas atitudes, vai ao encontro, dá o exemplo. Porque através desse movimento, ele nos ajuda a compreender qual é a pureza legítima. Pois a condição que aqueles fariseus se encontravam, o entendimento que eles assim construíram, estava os conduzindo para uma situação muito delicada, uma situação muito delicada para a criatura, no que diz respeito ao seu crescimento espiritual, que é a prática e manutenção da hipocrisia. Quando o indivíduo é magnífico e belo por fora e podre por dentro, ao ponto do Cristo chegar a chamá-los de sepulcros caiados. E tudo isso, portanto, para nos alertar aos fariseus e a nós todos, que a pureza,
a pureza legítima e essencial a ser buscada não diz respeito às questões de aparência e exterioridade, não diz respeito ao contexto ou às pessoas às quais convivemos, mas mais do que isso, diz respeito à maneira com a qual nos relacionamos com as pessoas que estão ao nosso redor. Mais do que o que fazemos, o sentimento e a intenção do que fazemos. E é isso que tem mais importância do ponto de vista espiritual. E muitos ainda são os ensinamentos do Cristo nesse mesmo sentido. Como não lembrar, por exemplo, da parábola do bom samaritano? Afinal de contas, o sacerdote e o Levi passaram adiante para não se contaminar. E o samaritano? Aquele que não apresentava nenhuma das características de pureza daquela época, este é o que assiste, este é o que vai ao encontro, este é o que coloca sobre as feridas daquele que foi a vítima o vinho e o óleo. O mesmo vinho e óleo que foram colocados pelo sacerdote e pelo levita no altar em oferenda a Deus. E aí vem o Cristo nos lembrar, antes de oferecer a sua oferenda ao Criador, reconcilia-te com teu irmão, vai ao encontro, nos revelando, portanto, qual é o caminho para a construção da pureza legítima. Como não lembrar também de outro exemplo da passagem aqui do Cristo, da mulher hemorroíça, que ao sangrar também se torna impura aos olhos do fariseu, e que Jesus faz? A acolhe. Agora, portanto, meus amigos e amigas, um pouco mais preparados com relação ao entendimento dessa pureza, podemos ler alguns trechos da lição de Emmanuel para complementar nossos entendimentos. Ela está lá no livro Religião dos Espíritos e o nome da lição é Pureza. E lá, Emmanuel vem comentar exatamente esse trecho do Evangelho de Mateus: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E Emmanuel então inicia suas reflexões dizendo: estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo, até hoje, não existiu ninguém como ele, com tanta pureza na própria alma. Cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via no caminho da vida, para reconhecermos com segurança que, embora na terra saiba encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. Amigos, a pureza, assim como também complementa aqui Emmanuel, é acima de tudo uma questão de olhar. Um olhar que não se prenda nas aparências e que nunca esqueça da essência. Muito mais do que a forma com que nos apresentamos, vestimos ou como, de maneira exterior, fazemos as coisas, a pureza está relacionada à postura da alma e na nossa capacidade de enxergar o próximo e o Criador que vive nele e que ele também ama. É o olhar, é ir a um encontro, assim como Cristo fez. É enxergar em cada situação a possibilidade de fazer o bem. Isso é com Jesus encontrar a pureza. E Emmanuel continua nos dizendo:
Para muita gente, a manjedoura era lugar desprezível. Entretanto, ele via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia materno colo e transformou a estrebaria em um poema de excelsa beleza. Como não lembrar aqui da expressão popular berço de ouro? Então, para muitos que privilegiam e que buscam e que entendem qualquer situação diferente do berço de ouro, seja um marco infeliz, vem o Cristo para nos ensinar através do exemplo, já desde aquele momento, que nascer na manjedoura era importante para que pudéssemos receber a primeira lição do seu evangelho de amor, que era a lição da humildade. E Emmanuel ainda continua nos dizendo: para muita gente, Maria de Magdala era mulher sem qualquer valor, pela condição de obsidiada em que se mostrava na vida pública. No entanto, ele, o Cristo, via Deus naquele coração feminino ralado de sofrimento e converteu-a em mensagem celeste de ressurreição. E fez isso porque viu nela a sua essência, o seu potencial, e ela correspondeu. Afinal de contas, que exemplo de transformação moral nós temos? O maior exemplo de transformação moral, maior até do que Paulo vem nos esclarecer, Humberto de Campos, que busca pela purificação, que foi de Maria de Magdala. Não é à toa que Jesus a escolheu, não a Maria, não a Pedro. Jesus escolhe Maria de Magdala para entregar para ela a possibilidade de dar para os apóstolos e para a humanidade a notícia que todos nós esperávamos ouvir. Ele vive. Isso é pureza. Isso é ir além de. E Emmanuel continua nos dizendo: para muita gente, Simão Pedro era homem rude, inconstante e indigno de maior consideração. Contudo, ele via Deus no espírito atribulado do pescador, semi-analfabeto, que o povo menosprezava, e transmutou-o em paradigma de fé cristã para todos os séculos. Imaginem só, nós todos olhando para Pedro como ele era, antes da chegada do Cristo. E quem de nós imaginaria, olhando para Pedro, o triunfo desse espírito em ser aquele que daria continuidade ao colegiado apostólico? Porque está aqui, muitas vezes, nossa incapacidade de ver além. De tirar de nossos olhos todas as paixões mundanas, a matéria, essa obscuridade da matéria, e não conseguir enxergar, assim como o Cristo o fez, as possibilidades que todos nós espíritos temos de crescer e evoluir espiritualmente ao ponto de chegarmos, em algum momento, na pureza de nossos corações e comungarmos com Deus nosso Pai. Emmanuel segue dizendo: para muita gente, Judas era negociante de expressão suspeita, capaz de astuciosos ardis em louvor de si mesmo. No entanto, ele via Deus na alma inquieta do companheiro que os outros menoscabavam e estendeu-lhe os braços amigos até o fim da penosa deserção a que o discípulo distraído se entregou invigilante.
E aqui, em mais essa oportunidade, meus amigos, nós percebemos a grandeza do Cristo. Jesus acreditou e estimulou Judas até o fim. No final, na última ceia, ele parte o pão e entrega o primeiro pedaço a quem? A Judas. Como quer dizer para ele, faça o que fizer, tens aqui um amigo, tens aqui alguém que te ama. E mesmo no momento da prisão, onde os centuriões acompanham Judas para selar aquele episódio, Jesus o recebe dizendo: amigo, a que vieste? Quem de nós poderia olhar para aquele que o trai e o chamá-lo de amigo? Quem poderia ver além das sombras e das ilusões temporárias? Quem poderia ver que, muito mais além, que esse espírito se ajustaria, como se ajustou na figura de Joana d'Arc? Jesus enxergava. E além de todos os equívocos, para dizer: tu és meu amigo, tens aqui alguém que te ama. E a partir de todos esses exemplos, o que percebemos então? Jesus não fugiu ao contato daqueles que se equivocavam, pois essa não é a ideia de pureza. Afastar-se, considerar-se acima dos demais, assim como faziam os fariseus. Para Jesus, essa pureza, esse desenvolvimento espiritual, essa desmaterialização, a pureza é, acima de tudo, para Jesus, é aquele que com o coração um pouco mais esclarecido, aquele indivíduo com o coração um pouco mais esclarecido, vai ao encontro de todos aqueles que ainda se perdem na sombra das suas próprias quedas, para ajudar, para auxiliar, para sustentar. E se esforçar, além disso, se esforçar para enxergar o bem e alimentá-lo e investir nele e ver, a partir daí, a presença divina em todo ao nosso redor. Emmanuel então conclui a lição, e nós aqui também, caminhando para o final do nosso encontro, dizendo: se purificardes assim o seu coração, identificará a presença de Deus em toda parte. Se for puro de coração, verás a Deus. Compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolve um campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. E aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão e a entender que mesmo nas profundezas do pântano podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. Que busquemos então, meus amigos, a pureza de nossos corações, que busquemos priorizar as necessidades do espírito, que busquemos desmaterializar, que busquemos
ir além, ter um olhar para o bem, estimular o bem. Que possamos, gradativamente, pelo nosso estudo e trabalho no bem, e pela prática da caridade em essência, que possamos evoluir, crescer espiritualmente, para que em algum momento possamos, cada vez com mais propriedade, ir se aproximando do divino, cada vez mais. Pois Ele está aqui conosco, aguardando ansiosamente que possamos abrir esse espaço para que Ele nos preencha em totalidade. Que possamos ir caminhando nessa direção para que em algum momento do futuro possamos comungar em essência com o divino. Que assim possa ser. Paz e bem a todos.